pessoal, vocês estão bem aí, mano? Então, hoje a gente vai fazer o vídeo do torneio de Riversul, São Paulo. No canal a gente já fez vídeos do torneio de Venceslau Braz 2007. E esse daí de Riversul também foi em 2007, causado pelas mesmas selvas. E também hoje nós não vamos falar somente dele, vamos falar do surto também que deu pelaquela super selva. Tá bom. A gente já falou de Venceslau. Lá também tá o vídeo lá pra você ver. E já fiz. Ele tinha começado mais ou menos aqui, porque o sinal de tempestade forte começou, passou em cima do bairro São Miguel, atingiu algumas chácaras, matando uma pessoa chamada Francisco, que estaria no sítio aqui na Fazenda Lobo, sítio São Francisco, que também estava perto dessas capelas aqui, que também foram todas varridas pelo forte tornado. Na madeireira São José morreu 30 animais. E aqui na rua Uruguai, na bairro Los Angeles também, né? No bairro Los Angeles, Venceslau Braz, uma macro explosão se formou, atingindo o bairro, matando uma pessoa. Não matando assim, morte indireta, causando uma morte indireta no local. Mas voltando pro tornado, ele passou aqui em cima do CMH, vindo pra cá e se dissipando. Tem vários vídeos dele que foi filmado por apenas uma pessoa, mas os vídeos daquela pessoa foram bem legais e eu recomendo vocês verem um deles. E sim, dá pra ver a marca até hoje daquele tornado. Se você olhar aqui, tem algumas gramas que foram arrancadas. Isso eu já citei bastante. Também foi aqui, ó, onde a morte foi ocorrida e tinha 11 pessoas aqui no local e se abrigaram, mas o Francisco não teve a sorte. Bom, aqui também nessa rua que teve um vídeo de um carro que foi capotado por tornado. Mas não é esse o nosso ponto que nós vamos falar hoje. Que nós já falou também já dos outros tornados dele já. Tem o vídeo completo lá no canal, você pode olhar lá, daí você vai saber o que aconteceu, daí você olha isso daqui se você quiser, beleza? Mas hoje nós vamos falar sobre o surto. E esse é um dos primeiros tornados que ele fez. E também a macro explosão. Mas perto de alguma fazenda, um mini vórtice, que parece ser mais ou menos um incêndio, se formaria aqui, de acordo com o dono do vídeo. Falou que era um vórtice mesmo, que era uma fogueira que se comportava como um tornado, sabe? Dá pra ver até gramas arrancadas aqui. Mas bora lá, pra Riversul. Aqui estamos em Riversul. Riversul é uma cidade bem pequena e menor que até mesmo Venceslau Braz. Tem vários bairros, como Bom Jesus, Santa Catarina, Descendo e outros bairros também, né? Vários bairros. Tá bom. Tem várias fazendas também aqui, como Venceslau Braz, que pelo aquele tornado foi bem bom para aquele tornado destruir fazendas, porque era fazenda para todo lado. Isso aumentava o dinheiro e o preço da destruição do tornado. Mas não é isso que eu vou falar agora. Antes de falarmos do tornado de Riversul, vamos falar que ele se formou mais antes. E vamos falar o segundo tornado que aquela selva produziu. Sem falar ainda que Riversul é muito perto de Venceslau. É só você passar alguma dessas duas cidades aqui, indicando que aquela selva produziu um outro tornado forte após aquele se dissipar. Como foi às 19 horas que aquele tornado de Venceslau Braz se dissipou, um tornado F1 se formaria perto de Itaporanga. Ele foi um F1 mesmo, passando apenas por áreas rurais, passando ao sul e leste da cidade de Itaporanga, e se dissiparia nas 19h10. Aqui eu achei um short aqui pra vocês, porque eu não achei vídeo dele. Dá pra ver o funil ali. E sim, era o F1 que estava atingindo Itaporanga. Mas nada muito louco. Às 19h20, quando aquele tornado F1 se dissiparia, perto de
Froes, nesse bairro chamado Froes. Um bairro não, né? Uma estrada parece. E tem algumas casas rurais. Um pequeno F0 se formaria, causando danos baixos e apenas passando em cima da vegetação e passando em cima de algumas terras. E agora que o tornado estava passando praticamente perto das casas rurais, ele se dissiparia logo aqui. O tornado foi classificado como F0 por quebrar galhos e tirar folhas da árvore, não causando danos tão perigosos assim, tão fortes. Mais um tornado, então, mas 2 tornados se formariam graças àquela selva. Em Santa Cruz, lá para as 19h30, um tornado se formaria, sendo mais um F0, passando praticamente dentro daquela cidade, passando ao norte e leste da cidade, se dissipando. Mas, deixa eu lembrar o nome aqui, a Reinópolis também foi um tornado bem F1. Ele teve 230 metros de largura, passando pela área rural da cidade. Ele passaria pela estrada, mas sem ferimentos ou mortes. O único tornado que causaria mortes era o tornado de Venceslau Braz, que causou a morte de Francisco. Bom, agora que aqui a Supercell saiu do Paraná e veio para São Paulo, agora que as coisas vão começar a ficar furiosas mesmo. Enquanto a tempestade de fazer a coisa ficar mais forte, lá para as 19h40, São Pedro, esse bairro aqui, um tornado significativo, F2, de 300 metros de largura se formaria, mas ele não causou mortes e só causou 2 feridos, passando em cima de algumas casas, arrancando telhados. Diferente de qualquer tornado, esse daqui começou a correr muito mais, que nem o de Venceslau, que chegou a atingir um pouco a cidade. Ele passaria perto das áreas rurais, causando danos. Mas ele passou em cima de alguma dessas casas aqui. E como que aquelas pessoas que ficaram feridas, as únicas 2 pessoas que ficaram feridas por tornado, quando ela passou aqui em cima dessas casas, uma pessoa ficaria ferida por causa dos destroços da casa em sua direção. Ela estava fora da casa. Já o outro ferimento foi uma pessoa que estava andando de bicicleta e foi atingida pelo tornado, mas milagrosamente não faleceu. Se ele tivesse errado os negócios que estava fazendo, ele provavelmente iria morrer. Então o tornado começaria a se enfraquecer, começou a dar dano de F1 e F0 e se dissiparia. Foi um tornado bem significativo, né, para São Pedro. Mas, para as 20 horas, chegou o tornado de Riversul, São Paulo. O tornado de Riversul começaria ao oeste da cidade, ou noroeste, começando a dar danos fracos F1, até se aproximar da grande cidade de Riversul. Agora que aquele tornado estava se aproximando de Riversul, as sirenes, como não tinha sirene, né, naquela cidade, né, porque é a mesma coisa daquele último. Se você olhou lá o vídeo de Venceslau Braz, vai lembrar que eu falei que era uma chuva comum, parecia uma chuva comum, porque todo dia era chuva para Venceslau, para Riversul, e aquela chuva sempre passava para Riversul e outras cidades. Então o tornado atingiria a cidade. Ele causaria 5 ou 4 mortes. A primeira morte seria a Sabrina, uma pessoa que morrera em alguma dessas da rua Amadeu Rossi. Morreria aqui pelos destroços. E uma outra pessoa que eu esqueci, mas era um homem que morreu também na cidade. Agora o tornado tinha uma largura imensa, de pelo menos uns 1.600 metros de largura. Daí largo, né? E agora, quando ele saía da cidade,
Parece que o terror acabou, né? Não, amigo, infelizmente não acabou o terror. Uma dessas casas rurais conseguiram filmar enquanto o tornado atingia e se aproximava delas. Enquanto o tornado ainda continua crescendo, a cada parte que passa, ele continua crescendo e ficando mais largo ainda, chegando a 2.000 metros de largura. Mas esse nem era seu auge. E seu tamanho estava apenas começando. Ele estava começando a se aproximar das casas rurais. Então foi aquela pessoa que morava em uma dessas casas aqui gravar um vídeo. Esse aqui é o vídeo. Então fique em silêncio por enquanto. Mas o verdadeiro estrago chega quando o tornado começa a dar danos de F3 na casa. As janelas das casas são explodidas, enquanto o tornado chega a ter 2.600 metros de largura enquanto atingia aquela casa. Você escutou o som das janelas explodindo enquanto ele causava danos de F3 e matando mais uma pessoa naquela região, infelizmente. Um homem que era um pintador, um artista que morreria naquela região. Agora o tornado estava ficando mais largo ainda e começando a passar em cima de bairros. Mas nem tudo é bom, porque agora o tornado estaria se aproximando da pequena cidade, pequeno bairro também, deixa eu tentar achar aqui. Então ele passaria aqui em cima dessas casas. Ele passaria em cima de Passa 3. Um lugar que não tem praticamente quase nada. Isso é bom, né? Porque um tornado passando por área sem nada é algo bom. Pelo menos no caso. Mas nessa área vários bois morreram aqui. Cerca de pelo menos uns 100 bois acabaram morrendo aqui. O tornado então estava se aproximando de mais casas rurais, infelizmente. Então atingindo a sua largura máxima de 3.100 metros. 3.100 metros é algo muito grande. Muito grande mesmo. Puta que pariu. Desculpa aí. Vou para o lavarão aí. Tá bom? Foi mal, foi zoado. Mas tá bom. Mas com base onde o tornado passava, ele causaria mais uma morte. O tornado então estava praticamente causando a morte de uma mulher que estava em uma casa, tentando se abrigar em seu porão. Porém, quando ela foi entrar no porão e ao perceber que o tornado estava chegando, ela foi sugada para fora e morreu. Ela foi sugada pela escuridão. E agora o tornado estava se aproximando mais daquele pequeno bairro. O tornado então daria aquela curva dos capeta lá e agora estaria praticamente se aproximando daquele mini bairro. Enquanto estava se aproximando, várias ruas são completamente rachadas. Se você olhar no Google Maps, dá pra ver que elas estão rachadas até agora. Então ele começa a passar, perder força a partir daqui. Na Turiba do Sul, ele começa a perder uma força imensa. O tornado agora estava se aproximando de Turiba do Sul, começando a dar danos F2, com base ele passava pela cidade. O tornado então passou, cidade não, né? Bairro. Ele começa a passar então
a virar de novo e começando a dar danos de F2. Por sorte, ninguém morreria. Então o tornado praticamente começaria a dar umas voltas, começando a largar de novo, ficando bem largo. Por aqui ele começaria a causar danos F2 de novo, nessas casas rurais, arrancando as árvores do solo. Aqui uma possível morte indireta aconteceria, com uma pessoa que saía debaixo da sua casa e foi atingida pelos fios, que ela não olhou o chão, que estava tudo destruído, ela morreria pelos fios, e foi uma morte indireta. Isso daí é por causa das 5 mortes que esse tornado então causaria. Mas agora o tornado começaria a voltar com a sua largura de 3.100 metros de largura, voltando a causar danos F3, algo muito preocupante para algumas áreas. Mas, felizmente, o tornado não atingiu mais nenhuma cidade. E agora estava completamente envolto pela chuva. Essa foto foi tirada por uma pessoa chamada Fátima. Nesta foto é bem possível ver um funil de um tornado se formando, mas bem ao lado uma massa escura, que era a massa daquela parede preta de 3.100 metros de largura, igual a 3,1 quilômetros de largura. Muito largo, cara. É quase 2 milhas de largura. E aqui também é possível ver mais nuvens de funis. E agora que começaria a coisa feia. Essa foto aqui eu tirei ela porque lá... Essa daqui são as fotos dos outros vídeos lá, de Venceslau lá, mas tá bom. Vamos voltar pro assunto. Tá bom. Agora, como o tornado estava se aproximando do cerrado, ele... Você lembra daqueles mini funizinhos lá da imagem? Eram... Gente, eu fiquei meio bugado aqui, porque eu esqueci. Mini satélites, sabe? Mini tornados satélites. O tornado ainda estava com a sua largura do auge, que era 3.100 metros. Então, um desses funis seria um fio zero que se formaria, praticamente destruindo tudo. E o lado um F2, praticamente crescendo incríveis 700 metros de largura, enquanto aquele F0 chegou a 50 metros. Mas o tornado rei estava ainda no meio e passaria sobre o cerrado, destruindo praticamente tudo com danos de F3. Essas casas rurais aqui tiveram os telhados inteiros arrancados. Pelo jeito, as fotos que tiraram eram incríveis de destruição, podendo até mesmo ser F4, por causa que os ventos dele chegaram a 270 km, podendo ser um F3 ou F4. E aí foi onde ele também causou danos intensos. Essa foto é de um carro que foi capotado pelo tornado, e essa aqui é a foto de uma destruição inteira. Tá bom, mas agora que aquele tornado monstruoso passou do cerrado, atingindo aquele rio e atingindo o cerrado, o bairro Cerrado, atingindo praticamente inteiro, mas não iria destruí-lo. Até que aquele vórtice F0 se dissiparia aqui. Mas aquele vórtice F2 ainda continuava, chegando no seu pico de largura 750 metros de largura. Ele virava ao oeste. E agora o tornado rei, que era o nosso principal, estava praticamente perdendo muita força, começando a ter cerca de 800 metros de largura e ficando muito minúsculo. E agora ele praticamente se aproximava de várias casas rurais, destruindo elas com força F1 e até mesmo se dissipando. Ele deu uma mini curva e se dissiparia. O tornado então causaria 5 mortes, juntando com aquela indireta. Mas voltando com aquele satélite F2, ele causaria uma morte também, infelizmente. E seria aqui no Evanusa Henrique, nesse aqui que é a Faz Paeque, passaria aqui.
Ele não atingiu tanto assim o barco, mas matou uma pessoa lá. Passou a largura. Então ele deu uma outra curva aqui, até mesmo se dissipar. Esta aqui é a foto. Dá pra ver aquele F2. A foto dele é bem diferenciada. A foto tirada por uma única pessoa. É bem interessante, mas bem assustador ao mesmo tempo. No entanto, antes daquela supercélula nunca mais produzir tornado de se enfraquecer e se dissiparia por São Paulo caputeira. Aqui um pequeno F0 ou F1, mas eu acho que é um F1, por causa que ele derrubou árvores. Se formaria passando em cima de casa e causando estelhamentos. Ele praticamente iria percorrer pelo menos uns 10 quilômetros, passando por estradas, até que ele chegou à chácara Longa Vida, passando em cima dela, e Bardovani também. O sítio 3 irmãos passaram lá, causaria aquela curva e morreria, e se dissiparia também. Então aquela supercélula não iria mais produzir nenhum tornado. Eu não sei quantos tornados ela produziu, mas eu sei que foi um surto. E bom, galera, a gente falou sobre todo aquele surto. Agora, eu prometo que eu não vou fazer mais vídeos de tornados, tá? Agora eu vou voltar com o Bear, mas eu vou ficar com um canal muito... Vou demorar pra caramba pra fazer vídeo, beleza? Eu vou demorar muito, tá? Então não ligue não, beleza? E falou!